pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica. O assunto de hoje, polêmico, extremamente polêmico, ainda mais que vivemos num período extremamente polarizado, digamos assim. Mas nós vamos estabelecer aqui uma leitura dos fatos, ok? Nós vamos construir aqui o que está acontecendo num país que está em colapso. A Venezuela, a vida num país em colapso, e nós vamos dividir esse assunto em 3 encontros. Nós vamos falar das lideranças, nós vamos falar ali, no caso, da origem da crise e as consequências da crise. Então, quando nós falamos da Venezuela, nós temos aqui alguns atores, né? Estados Unidos, a Rússia, a própria Venezuela, o petróleo, a oposição dentro da Venezuela, né? E o governo em litígio do Nicolás Maduro, sucessor do Hugo Chávez. Então, quando nós falamos do assunto Venezuela, precisamos observar, e isso atentem, por favor, atentem. Todo e qualquer assunto sobre geopolítica, sobre conflitos, todo e qualquer assunto sobre geopolítica e conflito, vocês precisam estar atentos, né, quanto à localização, às lideranças, a origem e a consequência, né, origens e consequências desses conflitos. Então, tentem estabelecer um raciocínio passo a passo. A localização, o que tem de importante, a demografia, as lideranças, origem e consequência destes conflitos. Então, quando falamos da Venezuela, localizada no norte da América do Sul, com 31 milhões de habitantes, uma densidade populacional de 30 habitantes por quilômetro quadrado, um PIB ali total de 209 bilhões de dólares, a sua economia ela é calcada, ela é baseada no petróleo. 96%, né, da arrecadação do seu produto, né, da sua arrecadação, vem do petróleo, da venda de petróleo. Então isso é muito importante. A economia venezuelana está calcada no petróleo, que já custou 24 dólares, né? A semana passada estava ali 59 dólares, hoje já tivemos uma oscilação. Quando eu digo hoje, eu estou falando hoje, dia 16 de setembro, uma oscilação no preço do barril de petróleo. E a questão do barril de petróleo ele é muito sensível ao mercado, podendo envolver terrorismos, né, conflitos, essas guerras, a questão de determinados pacotes que são aprovados em alguns países, ele está atrelado, sim, a esse mercado internacional, ele está atrelado, né, ao dólar, então isso é bem delicado, a questão do petróleo, tá? A economia baseada no petróleo. Agora, uma outra coisa muito importante, a Venezuela detém a maior reserva de petróleo do mundo. Isto não é uma visão, isso não é um achismo, isso não é um gosto, tá? Isso é uma fonte comprovada. Mas qual é a fonte? A OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, a OPEP, uma organização que foi criada em 1960, com os países ali que são produtores, né, que possuem também reservas de petróleo. A OPEP já confirmou, foi confirmado em 2010, a Venezuela detém a maior reserva de petróleo do mundo. Isso é extremamente importante, porque isso vai despertar, sim, o interesse internacional, né? Poderíamos pensar agora, os meninos vão ampliar essa imagem aqui, para vocês aí saltando na tela. Imagine aqui, por exemplo, para o Estado, né, para o país que é o maior consumidor de petróleo do mundo, Estados Unidos. Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo. A proximidade aqui, tendo a Venezuela como fornecedor de petróleo, é muito mais prático, né, a consumir o petróleo venezuelano do que o petróleo do tão tenso, conflituoso, né, Oriente Médio. Então, se pensarmos aqui na questão de logística, é muito mais barato o petróleo da Venezuela do que o petróleo do Oriente Médio. Isso é fato. Basta você olhar para o mapa, o quanto é próximo, o custo é muito menor. Nós vamos observar isso depois de transporte, a questão do custo, né, a questão do tempo. E aí uma das lideranças que nós vamos observar, gostem ou não, gente, também não é um achismo, gostem ou não, Hugo Chávez, que assumiu em 1999 e ficou até 5 de março de 2013, né? Ficou até 5 de março de 2013 ali no poder, gostem ou não, de acordo com a ONU,
De acordo com a Organização das Nações Unidas, que foi criada em 24 de outubro de 1945, com sede nos Estados Unidos, né, e tendo ali 193 membros da Assembleia Geral, este governo, ele teve todos os reconhecimentos como um governo democrático, não era ditadura na Venezuela. Tu pode espernear, não pode não gostar, mas não é um achismo, é um fato. Tá? Todas as vezes em que ele foi eleito e reeleito, ele foi, né, isso foi feito de forma democrática. Não é uma questão de gosto, foi de forma democrática. A própria Organização das Nações Unidas reconheceu todas essas eleições. Então ele fica ali de 99 até março, passando por eleições, reeleições, num processo democrático. Realizou também, né, um plebiscito para alterar a Constituição, permitindo ali, né, para uma terceira reeleição, então com o apoio da população. Então, quando nós falamos daqui da Venezuela com Hugo Chávez, que foi uma liderança, né, que estabeleceu o chamado, né, bolivarianismo no século XXI, isto é, um governo sim de esquerda, mas isso é a posição dele, um governo de esquerda, tá, com posicionamento ideológico, né, com base na grande liderança que foi Simón Bolívar, né, considerado ali o grande libertador, general que foi o grande libertador, promoveu independências, né, Colômbia, Venezuela. Então, ele seguia o chamado bolivarianismo, né, do século XXI, o socialismo do século XXI. Então, assume em 99 e vai até março de 2003. O termo bolivarianismo, gente, vem aqui do grande líder, Simón Bolívar, que promoveu a independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru e da própria Bolívia. Então, convencionou-se, no entanto, chamar, né, de bolivarianismo os governos de esquerda ali, aqui na América Latina, que contestam o neoliberalismo, ok? Então, só para a gente ter uma ideia dessa leitura. E o Hugo Chávez bateu muito, né? Teve um confronto, uma queda de braço, principalmente com o ex-presidente Bush filho, né? Com George W. Bush, nos seus 2 mandatos, para tentar impedir o intervencionismo norte-americano com interesse no petróleo. Então, isso é fato. Então, Hugo Chávez fica de 99 e vai até 2013. Ele, no caso, acaba adoecendo, teve câncer, no caso, né? Ele acaba falecendo e ele vai preparando um sucessor, um cara chamado Nicolás Maduro. Mas aí dentro da própria Venezuela, a população começa a questionar esse modelo, né? O modelo então que foi instaurado ali por Hugo Chávez, modelo sim populista, né? Um modelo pensado sim no petróleo, na riqueza do petróleo para a população. Ele contesta sim, né, as intervenções de empresas internacionais. Ele acaba preparando aqui Nicolás Maduro como seu sucessor. Nicolás Maduro vence as eleições pela uma diferença muito pequena, concorrendo ali com um cara chamado Henrique Capriles. Então, nós vamos ter aqui um país dividido, Nicolás Maduro vencendo por uma diferença de 1,5%, o que foi, né, o combustível, né, para, no caso, a oposição questionar a sua legitimidade e também começar a incendiar ali gigantescas manifestações. Mas aqui, quando ele vence essas eleições em 2013, ele foi eleito também democraticamente. Nós vamos questionar o governo de Nicolás Maduro a partir do ano passado, no qual as eleições elas não foram reconhecidas, né? Existe uma acusação, sim, de fraude, existe uma acusação, sim, né, de concentração de poder, de ter tornado ali, né, de ter mandado caçar, né, candidatos da oposição, isso a partir do ano passado. Mas aqui até então, ele vence as eleições com uma diferença muito pequena, e aqui nós estamos falando de um movimento democrático, 2013. Nós vamos questionar a reeleição no ano passado, abril de 2018, no qual ele teria mandado caçar a oposição. Então, hoje nós vamos ter uma crise muito grande na Venezuela, porque muitos consideram o seu governo ilegítimo. Foi a partir daí nós vamos ter muitas movimentações, nós vamos ter a queda também no preço do dólar, né? E vamos ter aqui a primeira grande oposição que vai aparecer, um cara chamado Leopoldo López. Leopoldo
López vai ser a primeira grande oposição, no caso, fazendo frente ali ao Nicolás Maduro. Então vai gerar uma instabilidade que a gente vai começar a perceber, e aí a gente vai observar, né, numa segunda aula, que é a origem da crise, né, que nós vamos ter ali na Venezuela. Ok, queridos? Ficamos por aqui. Não deixe de assistir a próxima aula, a origem da crise. Um forte abraço, valeu!